Olá, boa noite para você. Começa agora o TV Notícias desta terça-feira e tem muita informação para você que acompanha a programação da TV Universitária. Universidade Federal de Uberlândia e Centro de Controle de Zoonoses juntos no combate à dengue. Estudos com peixes predadores das larvas do inseto ganham destaque internacional. Ação Moradia está com cursos de graça, de recreação e também de formação profissional. Saiba como você pode participar no TV Notícias de hoje, que tem ainda o investimento dos pet shops em serviços para hotelaria para animaizinhos de estimação. Como fugir do sedentarismo, a prática de atividade física por aqueles que não tinham o hábito de se movimentar. Tem mais, o TV Notícias está só começando. A Universidade Federal de Uberlândia, em parceria com o Centro de Controle de Zoonoses, desenvolve desde 2015 uma pesquisa sobre o uso de larvicidas no controle do mosquito Aedes aegypti. Isso por meio do controle integrado com peixes larvófagos, que são predadores naturais das larvas do mosquito. E o bom resultado nas etapas do estudo ganharam um destaque internacional. É o que você vai ver na reportagem de Célio Júnior e Daniela Malagoli. O estudo inédito desenvolvido por pesquisadores do Laboratório de Vigilância em Saúde Ambiental da UFO avalia em ambiente controlado a ação do peixe plati no combate às larvas do mosquito Aedes aegypti, transmissor de doenças como a dengue, zika, chikungunya e febre amarela. O objetivo é verificar qual a quantidade de larvicida que controle as larvas e que não prejudique a presença dos peixes. Bom, a pesquisa consiste em encontrar uma concentração do larvicida que é atualmente utilizado pelo Centro de Controle de Zoonoses, capaz de, ao mesmo tempo, combater as larvas do Aedes aegypti e, ainda assim, assegurar que os peixes que atualmente são empregados no controle dessas larvas não sofram nenhuma consequência em relação ao uso concomitante desse inseticida. O peixe lebiste, atualmente utilizado no combate, gasta 24 horas para comer 50 larvas do mosquito. Já o plati gasta apenas 6 horas nessa tarefa. Além disso, a utilização do plati reduz em 8 vezes a dose de larvicida recomendada pelo Ministério da Saúde. No momento, os focos de reprodução estão sendo monitorados. Na verdade, o que a gente propôs foi aumentar, então, a eficiência e a segurança no que a gente chama de manejo integrado. Então, nós já temos uma espécie que é habitualmente utilizada, que é o lebiste, e o Centro de Controle de Zoonoses propôs, então, a inserção de uma nova espécie, que é o plati. Nós, primeiramente, comparamos a eficiência dos dois e vimos que o plati ele é um consumidor de larvas muito mais voraz do que o lebiste, e aí nós tentamos, então, fazer essa combinação de utilizar o plati, que é mais resistente e um consumidor melhor de larvas, para fazer essa combinação com o larvicida. Mesmo com o uso do peixe plati, não é possível abandonar o controle feito por meio de larvicida. Então, um dos intuitos da pesquisa é o manejo integrado, combinando técnica química e biológica. A pesquisa da UFO, desenvolvida em parceria com o Centro de Controle de Zoonoses, começou em 2015 e tem 4 artigos publicados em um dos periódicos mais importantes da área de saúde coletiva. Vanessa participa da pesquisa e é autora de um dos artigos. Eu cheguei nesse laboratório no final de 2015 e a ideia era trabalhar com as larvas, do Aedes aegypti, para que a gente pudesse tentar combater, prevenir essa quantidade de doenças que o mosquito pode transmitir. Então, acho que o maior propósito da pesquisa mesmo é em relação à comunidade, e é esse trabalho que a gente vem fazendo desde o início de 2015. A maior importância de levar o nome da UFO é a gente está levando esse nome mundialmente, uma vez que recentemente a gente publicou numa revista de impacto internacional. E agora, pensando nos próximos passos, a gente pensa em aplicar a comunidade, firmar parcerias, para que, já que não faz sentido a pesquisa, uma vez que a população não está envolvida. Então, levando o nome da UFO em conjunto à comunidade, o propósito é aplicar a ideia mesmo. O estudo atua como um aliado contra a dengue. Em 2016, foram notificados mais de 12 mil casos suspeitos da doença em Uberlândia, segundo a Secretaria de Saúde do município. Bosco lhe explica que a pesquisa é apenas uma parte da mobilização e que é preciso a ajuda da sociedade. O foco é, por meio de atividades de extensão, levar a pesquisa para outras cidades do país e tornar Uberlândia a cidade modelo. A proposta só funciona se existir uma supervisão.
Então, esses locais que são monitorados, eles precisam ter esse monitoramento para evitar que os peixes escapem, e assim eles podem virar, inclusive, uma praga, né, e desequilibrar ecologicamente o ambiente. Então, tem que ser um local, um reservatório fechado e sob supervisão. E o segundo ponto importante é que, na ausência do peixe, se demorar muito para repovoar, então, esse local com peixe, isso que deveria ser uma armadilha para o inseto acaba sendo uma possibilidade de um novo foco. Agora vamos saber como fica o clima nesta quarta-feira. Em Uberlândia, a previsão é de tempo nublado com pancadas de chuva ao longo do dia. Mínima de 19 e máxima de 29 graus. Confira a previsão em outras cidades da região. Mínima de 18 e máxima de 28 graus em Araxá. Sol com algumas nuvens, chove rápido durante o dia e à noite. Em Frutal tem possibilidade de pancadas de chuva o dia todo. A temperatura deve variar entre 21 e 30 graus. Em Araguari, tempo nublado com chuva e trovoadas a qualquer hora do dia. A temperatura mínima é de 17 e a máxima não deve ultrapassar 28 graus. Em Ituiutaba, a previsão é de sol entre nuvens. Pode chover durante a tarde e a noite. A temperatura varia entre 22 e 32 graus. Daqui a pouco, com o orçamento apertado para 2017, UFO cria um programa de redução dos gastos. E ainda, como o emprego tem mudado a vida de pessoas com deficiência. O TVU Notícias volta já. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, órgão vinculado ao MEC, está com inscrições abertas para os cursos à distância sobre capacitação para a compra direta da agricultura familiar pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar. São 500 vagas para todo o país. O curso é de graça, com carga horária de 40 horas e deve ser feito na plataforma digital, entre os dias 13 de fevereiro e 31 de março. Todas as informações no www.educaçãocorporativa.fnde.gov.br. No Brasil, empresas com mais de 100 funcionários são obrigadas a contratar pessoas com deficiência. Mas, independentemente da obrigatoriedade, a inclusão é a chance de mostrar que eles são tão ou mais capazes e competentes também que pessoas consideradas pela sociedade aí normais. A reportagem que você vai ver a seguir mostra como o trabalho é capaz de mudar vidas. Inspire-se também. O primeiro carimbo na carteira de trabalho da Luana foi em 2003, mas parece que foi ontem. Ela sabe exatamente o que sentiu no momento da contratação. Fiquei feliz pelo primeiro emprego, fiquei satisfeita, vamos dizer assim, né? Porque acho que você começa a trabalhar, você começa a confiar mais em você, né? Começa a confiar mais na sua capacidade. Hoje, após o agravamento da deficiência que dificulta a locomoção, ela se aposentou. Mesmo assim, não quer saber de ficar parada. Pretendo fazer um curso de maquiagem profissional. Cerca de 7% da população brasileira possuem pelo menos um tipo de deficiência, de acordo com o Ministério da Saúde. Ocupar espaço no mercado de trabalho significa existir. Aos 16 anos, Alexandre começou a trabalhar em uma rede de fast food. Hoje, aos 32, ele completou o 2º grau, fez um curso de informática e já foi promovido 2 vezes. Alexandre é o funcionário mais antigo da rede. Pontualidade, disciplina e capricho fizeram com que ele se destacasse. E é bom que seja assim, já que ele sabe bem o que fazer com o salário que ganha. Aí eu compro mochila, tênis, videogame, computador. Para mim, ele não tem deficiência nenhuma, porque ele fala, ele conversa, ele brinca, ele ri, ele se diverte no dia a dia, é simpático, é carinhoso, educado. Então, é como uma pessoa comum, entendeu? Às vezes até melhor, né? Francisco se esforçou bastante para ter o nome no quadro de funcionários desta empresa. A doença que afeta a mobilidade dos membros superiores e inferiores não fez desanimar. São de 8, 9 horas por dia. De estudos diários, assim. Também tem que ressaltar o apoio que os meus familiares me deram durante todo esse tempo, porque não é fácil você dedicar todo esse tempo de estudo e por vezes não ter esse esforço reconhecido, né? Hoje, servidor público, ele conquistou a independência profissional e pessoal tão sonhadas. Eu posso te dizer que eu me sinto mais confiante, com certeza. Porque você ter uma ocupação e você se sentir útil
não só para a empresa que você trabalha, mas para os seus colegas que sabem que podem contar com você, é gratificante. A gente viu aí na reportagem quanto o emprego, o trabalho pode mudar vidas. E aí a oportunidade com certeza é fundamental. Para você, aqui de Uberlândia, que está à procura de uma oportunidade no mercado de trabalho, veja as vagas de emprego e estágio que estão sendo oferecidas para a região. Vaga para auxiliar de produção para pessoa com deficiência. É para atuar na indústria. O salário é de R$ 1.227,89 mais 89 centavos, mais benefícios como vale transporte, vale alimentação, convênio médico e odontológico. Mais informações cdlestágio01@fundaçãocdl.org.br. Vaga para auxiliar de departamento pessoal para atuar em escritório de contabilidade. O salário é de R$ 1.300 mais benefícios, como vale transporte, benefício alimentação, de R$ 224,00 mais convênio médico. É preciso experiência de 6 meses. Mais informações, consultoria rh@fundaçãocdl.org.br. Vaga de estágio em estética, para atuar com a estética funcional. A bolsa auxílio é de R$ 700,00 mais vale transporte. Mais informações cdlestágio01@fundaçãocdl.org.br. Vaga de estágio em engenharia de produção, para trabalhar na fabricação e vendas de EPI. A bolsa auxílio é no valor de R$ 650,00. É necessário estar no curso superior de engenharia de produção e ter conhecimento em Excel. Mais informações, consultoria rh@fundaçãocdl.org.br. Vaga de estágio em marketing. A bolsa auxílio é de R$ 600,00 mais vale transporte. O candidato precisa estudar em qualquer período do curso superior em marketing ou publicidade e propaganda. Mais informações, talentos@fundaçãocdl.org.br. As vagas anunciadas estão abertas na CDL de Uberlândia, que fica na Avenida Belo Horizonte, 1290, no bairro Vila Osvaldo. Estamos em um momento em que a palavra de ordem é mesmo economizar. Você sabe que a Universidade Federal de Uberlândia tem um orçamento anual maior do que de muitas cidades mineiras, quase R$ 1 bilhão. Dinheiro que é usado para pagamento de pessoal, contratação de serviços terceirizados, para garantir qualidade nos serviços oferecidos não só à comunidade universitária, mas a toda a população. A UFO teve uma redução no valor do repasse, fora a inflação do ano. Como manter o orçamento equilibrado ao longo de 2017, eu converso com o professor Darizon Alves de Andrade, que é pró-reitor da Proplad, a Pró-Reitoria de Planejamento e Administração da UFO. Professor, muito obrigado pela presença aqui hoje. E a gente, quando fala em economia, quando fala em enxugar o orçamento, a gente fala de uma realidade muito maior do que a própria UFO. Mas quais foram as medidas que foram tomadas dentro da instituição em função, é claro, de todo o cenário econômico que nós estamos vivendo? Bom, exatamente, Flávio. Primeiro agradecer a oportunidade de estarmos aqui e dizer que o momento porque passa a economia nacional, exige de todos os setores da sociedade um esforço. A UFO não ficaria à margem. Nesse sentido, tão logo o professor Valder, reitor da UFO, tomou posse, ele tratou de colocar uma portaria que exigisse, solicitasse dos diversos órgãos, tanto administrativos quanto acadêmicos, medidas no sentido de racionalizar, né? Racionalizar é a palavra mais correta, não é mesmo? Os custos e para a gente continuar mantendo o nosso nível de ensino. Importante salientar desde o início que o reitor nos orienta em que essas medidas sejam mais incisivas nas unidades administrativas do que nas unidades acadêmicas. Nosso desejo é de que o estudante sofra o menor impacto possível, né? Tanto nas bolsas, na assistência, e quanto na qualidade do ensino que ele recebe. Para quem está em casa entender, que tipo de medida? A gente sabe porque a dona de casa ela já sabe fazer economia doméstica muito melhor do que todos nós, inclusive. Mas para os gestores de uma instituição do porte da universidade, que tipo de medida pode ser tomada? A gente fala de medida simples, redução talvez no uso de combustível nos carros, eu não sei o que ao certo, mas Sim. Que tipo de exemplo? Nós temos uma série de medidas que podem ser implementadas
desde pequenos montas de recurso até recursos mais significativos. A universidade mantém hoje em contratos com terceirização de serviços e mão de obra um valor aí da ordem de 80 milhões de reais. Destes, 67 milhões de reais anuais são consumidos com terceirização de pessoas, para higiene, para limpeza, outros serviços administrativos. Então, são da ordem de 1.500 pessoas. Então, parar de aumentar já significa economia. E nos casos em que for possível, a gente fazer uma otimização das pessoas. Há uma demanda crescente por pessoas em todos os setores. Então, com o mesmo número de pessoal, nós tentarmos atender essas demandas. É de se observar que cada novo edifício que entra em funcionamento demanda energia elétrica, demanda limpeza e demanda uma série de outros serviços de acompanhamento e de manutenção. Então, nós estamos, de certa forma, tentando congelar o quadro, em função, porque está aumentando o número de estudantes, o número de cursos, e nós estamos tentando dar uma congelada no quadro. Mas a gente pode dizer, por exemplo, que os investimentos que devem ser feitos para o crescimento natural em função da proporção que a UFO cresce anualmente, isso não deve parar. Quer dizer, deve otimizar melhor o serviço, racionalizar os gastos para que a gente continue crescendo. Exatamente. A instituição não pode parar de crescer. Nós acreditamos, como toda a população acredita, que a situação ela é temporária, num espaço de tempo, talvez de 6 meses, de 12 meses, e a expectativa é de que a gente retorne aos níveis de investimentos e de recursos que a gente recebia antes. Nos últimos anos, a universidade teve um enxugamento de mais de 60 milhões de reais em recursos, em função de contingenciamentos. Por exemplo, neste momento, nós esperamos sempre no início do exercício que o orçamento aprovado, daquele orçamento aprovado, seja disponibilizado 1/12. No nosso caso, neste ano, foi disponibilizado 1/18, que é uma redução de 30%. Isso causou um impacto considerável nas contas nossas de janeiro. Então, nós estamos, inclusive, já programando uma viagem a Brasília para apresentar os números no Ministério da Educação e fazer gestões, porque os nossos recursos de investimento neste ano foram alocados um valor muito aquém do que a universidade precisa. Nós tivemos uma alocação da ordem de 16 milhões de reais e só para as obras do campus de Patos de Minas, de Monte Carmelo e a conclusão de uma obra importantíssima no campus do Pontal, nós precisamos de 30 milhões de reais. Então, nós precisamos de ir a Brasília, procurar sensibilizar as autoridades para que esses projetos não sejam interrompidos por falta de recursos. Com certeza. Professor Adrizon, nós vamos acompanhar com certeza esses investimentos e o empenho de todos para que a universidade continue crescendo, com certeza, aí, mantendo o padrão de qualidade. Nós vamos falar mais vezes em novas oportunidades. Muito obrigado, senhor, mais uma vez pela presença. Nós é que agradecemos, sempre à disposição. Que bom, muito obrigado, senhor. E depois do intervalo, pet shops investem nos serviços de hotelaria para animaizinhos de estimação. E mais, tem cursos de profissionalização de graça para crianças e adolescentes. Sabe como você pode participar? Daqui um pouquinho. TV Notícias volta já. Sempre no início do ano, aumenta a procura pelos hotéisinhos de cachorro. Muita gente viaja e não tem onde deixar o animal de estimação. Esse mercado é crescente e os empresários apostam cada vez mais nesse tipo de serviço. Mais segurança e tranquilidade aos donos, mas conforto mesmo é para os bichinhos. Sombra, água fresca e muita diversão. É isso que os hotéisinhos para pet oferecem para os animais enquanto os donos estão fora da cidade. Nesta clínica veterinária funciona também uma espécie de pousada para bichos. Hoje são 25 cães, mas a capacidade é para 60 animais.
A Poodle Cora recebe toda a atenção que merece, enquanto a dona dela passa as férias na Serra da Canastra. Cega e com idade avançada, a cadelinha não deixa de interagir com os outros amiguinhos pets que fez no local. Já o bulldog francês Romeu não sai da piscina de bolinhas. Diversão e cuidados especiais aqui não faltam. Que eles interagem com outros cães, brincam com alguns brinquedos que eles gostam, entram na piscina de bolinha. Quando está muito calor, a gente enche a piscininha de água também. Eles brincam bastante, correm bastante. E também tem os momentos de lazer, que eles mesmos, de descanso, os momentos de descanso, que eles mesmos escolhem, geralmente é após o almoço. Há 3 anos, Leandro e a esposa Ângela, que é veterinária, decidiram abrir mão da própria casa e abriram um hotelzinho para pets. Deu certo. O local espaçoso é animado com bichinhos de estimação de várias raças. Do pequeno ao médio porte, são 10 hóspedes pets, juntos e sem estresse. E a possibilidade que eles têm de ter contato com outros cães, né? Que é muito difícil às vezes, né? Na correria do dia a dia, às vezes eles ficam muito em casa, sozinhos, né? Sem a companhia de um outro, né? E os cães, eles precisam disso, né? Eles precisam de se socializar, precisam de contato uns com os outros. O cuidado é tanto que mesmo durante a viagem dos donos, os empresários dão um jeitinho de matar a saudade dos amiguinhos fiéis. A gente manda pelo menos umas 2 vezes no dia, a gente manda foto, manda vídeo, né? O WhatsApp ajuda muito nisso, né? Então, pelo menos umas 2 vezes no dia a gente manda, né? É bom quando tem alguns que são mais agitados, que brincam mais e tal. Já teve proprietários que a gente teve que falar assim, ó, é mais fácil eu colocar uma câmera aqui ligada e ficar o dia todo para você poder ver, né? Porque eu tava mandando vídeo praticamente o dia todo, né? Alguns são mais quietinhos, tudo, gostam de ficar mais na deles, né? A gente costuma dizer que não são tão sociáveis, mas não são agressivos, né? Aí não é problema, né? E agora nós vamos falar de oportunidade para crianças e adolescentes fazerem de graça atividades de recreação e também de profissionalização. A ONG Ação Moradia, que atende comunidades de bairros mais carentes da cidade, está com vagas abertas para muitos cursos. Quem vai falar mais sobre essas atividades é a Maíra Queiroz, que é agente social da ONG Ação Moradia. Maíra, muito obrigado pela presença aqui hoje. Quando a gente fala de cursos de profissionalização ou de capacitação, principalmente para adolescentes e jovens, o que a gente pode falar em termos de preparação dessa turma para o mercado de trabalho? Então, a preparação para elas é muito boa. A duração do curso é de 3 meses e a gente tem o certificado, né, do curso profissionalizante. Eles já saem de lá podendo atuar. Que bom. Quais são as pessoas que podem participar? Então, todas as pessoas podem participar, desde que tragam para nós, né, o número de inscrição social. Para quem não tem, se dirige ao CRAS mais próximo. Então, existe um processo de triagem. As pessoas, nesse momento, elas vão se inscrever e depois vocês vão fazer um levantamento de quem realmente deve ser atendido no primeiro momento. Quais são os critérios aí? Então, nesse primeiro momento, seria feita a triagem, né, através de número de inscrição social. Depois a gente vai com a assistente social fazer um cadastro, né? Ver algumas pesquisas socioeconômicas. A renda da família também tem uma relação. A renda da família, né? E depois as pessoas que não foram atendidas nesse primeiro momento fica para a próxima turma que vai abrir daqui 3 meses. Quando a gente fala de crianças e adolescentes, principalmente, a gente tem que pensar que eles vão fazer um curso profissionalizante, mas existe também aqueles critérios em relação à continuidade dos estudos, vocês prezam muito por isso, quer dizer, o aluno ele tem que se dedicar muito à educação e ainda complementar essa formação com as atividades que vocês oferecem? Isso. Na verdade, os cursos, né, profissionalizantes é a partir dos 16 anos, né, então é para jovens e adultos, mas a gente tem a formação infantil, que é de 6 a 15 anos. Eles ficam lá fazendo atividade robótica, artesanato, é para um contraturno da escola. Então é necessário que eles estejam inscritos na escola primeiro. Que bom. Maíra, só as informações, para quem quiser mais, saber mais sobre os cursos, a pessoa deve ligar em algum telefone ou tem algum e-mail? Para maiores informações, ela pode ligar no 3226-6558, as meninas vão falar toda a documentação que é necessária, informações de horários e datas, porque tem alguma diferencinha, mas vai começar a partir do dia 20 de fevereiro. E aí as meninas estão lá em pronto atendimento até o dia 3, que as pré-inscrições vão até dia 3. Que bom. Só para repetir o telefone? 3226-6558. Que bom. Maíra, muito obrigado mais uma vez pela presença aqui hoje. Eu que agradeço. E olha, parar de fumar, guardar dinheiro e começar a fazer atividades físicas são promessas comuns de muita gente. Só que a gente sabe também que mudar a rotina diária nem sempre é fácil. Quem começa a se movimentar garante. Quando os resultados começam a aparecer, a obrigação pode se tornar uma fonte de prazer. Academias lotadas,
o número de pessoas que querem abandonar o sedentarismo e fazer uma atividade física aumenta cerca de 60% em janeiro. Cada momento você tem que ter uma atividade que seja uma ginástica, uma musculação, uma dança, fazendo atividade física para movimentar o seu corpo, queimar calorias, estar atualizando cada parte do seu corpo, isso é muito importante. Que quem fica o tempo todo dançando e não faz uma musculação, não faz uma outra atividade, também se desgasta com isso. Então, cada período você tem que estar sempre trocando, experimentando e fazendo para o seu corpo estar em movimento. Ana Carolina pratica atividade física há 10 anos. Há mais ou menos 4 meses, começou a praticar dança para sair um pouco da rotina da malhação. Eu prefiro a dança, é mais divertido, não é uma coisa tão monótona. Toda aula a gente tem músicas novas, novidades, é bem mais divertido. O grupo é mais animado, porque quando a gente está ali embaixo é só a gente. Já a estudante de educação física Yara começou a praticar exercícios há pouco mais de 3 anos e a fazer dieta. Considerada uma falsa magra, resolveu acabar com a flacidez e acabou se apaixonando pela musculação. Musculação é minha vida, porque eu faço educação física. Então eu me apaixonei por essa área. Então eu às vezes faço não por obrigação, porque realmente eu gosto. Além da melhora no corpo, Yara teve um ganho ainda mais importante. Passou a se gostar mais. Eu procurei para melhorar minha autoestima e na movimentação do corpo, porque eu sou bastante dura. Então, quando eu fiz a minha primeira aula, vi que era todos os ritmos. Tem alguns ritmos que eu tinha meio que preconceito. Então, eu quebrei essa barreira e acabei que dancei tudo e gostei e estou gostando até hoje. Cláudio é educador físico há 12 anos e conta que as pessoas costumam deixar para a última hora a mudança de peso e, por isso, nem sempre atingem o esperado. Para ele, emagrecer não tem segredo. É preciso combinar dieta com exercícios físicos. A combinação dos treinamentos de qualquer modalidade, e o carro-chefe disso tudo é a dieta, né? A dieta é o que fala mais, é o fator principal dentro dos resultados que a pessoa quer para emagrecimento, né? E quem deseja começar a praticar exercícios, é sempre importante lembrar de se alimentar bem. A gente tem que ter um bom pré-treino, que a gente faz de 30 a 40 minutos, e a gente tem que ter um bom pós-treino também. Então, como a gente precisa de energia para treinar, a gente precisa ter uma fonte de carboidrato, mas que ela se mantenha regular, que tenha um pico e se mantenha regular para a gente ter energia do começo ao fim. Então, nisso a gente pode utilizar a batata doce, que é muito utilizada, a gente pode utilizar aveia, granola, pode ser uma fruta, pode ser uma tapioca. E no pós-treino, para quem quer ganho de massa muscular, a gente sempre tem que pensar que ele precisa de energia para repor. Então, para quem quer perda, a gente tem que esperar de 30 a 40 minutos para poder comer depois do treino. Porque quando a gente faz uma atividade física, o corpo ele ainda está em atividade quando a gente termina. E se a gente alimentar logo em seguida, ao invés de eu perder a gordurinha que eu tanto quero, eu vou eliminar a comida que eu acabei de ingerir. E depois sempre fazer uma alimentação com carboidrato para repor a energia que eu gastei e com a proteína para fazer reparação do meu músculo. O TVO Notícias desta terça termina aqui. A gente volta a se ver amanhã às 7 da noite. Um abraço para você e até lá.